Aí essa se trata só apenas da maior usina da Europa. Assim. Agora imagina se, a gente sabe que ali na Ucrânia existem várias, né? Não é só uma, inclusive na região de Chernobyl, além de ter, claro, toda aquela área onde está protegida por um sarcófago, todo aquele lixo, né? Aquelas toneladas de lixo de resíduo radiológico, e existem quatro reatores em funcionamento na região, que até então a informação que a gente tinha é que eles estavam conseguindo manter em funcionamento, porque a gente sabe que para manter um reator desse em funcionamento precisa do fornecimento de energia, não pode se ter corte de energia, não pode deixar de ter água para poder arrefecer esses reatores, né? Inclusive foi por uma falha de funcionamento dessa maneira que aconteceu o acidente que aconteceu de 1986, né? E aí a gente ter agora essa situação, inclusive eu estou pedindo aqui para poder ver se a gente consegue recuperar as imagens que foram passadas pelo pessoal de lá da agência de lá, para poder a gente conseguir recuperar, viu, Rafa? Porque isso sim é uma informação preocupante e isso coloca em risco aí a segurança do mundo inteiro, né, Rafa? Exatamente, Débora, a gente vai tentar trazer aqui, né, ver se tem alguma imagem, né, desse momento aí, né, mas o primeiro alerta realmente vem, as primeiras informações aqui, um dos prédios aí da maior usina nuclear aí ativa, né, da Ucrânia, estaria pegando fogo, né? Então realmente uma situação muito complicada, uma situação que a própria embaixada ucraniana, né, a Markarova, lá, que fica lá em Washington, no caso, já tinha citado que era uma das grandes preocupações da Ucrânia nesse ataque, que eles tinham posicionado ali exércitos para proteção dessas forças nucleares, dessas usinas nucleares, para que não houvesse, né, esse tipo de questão. Mas as primeiras informações que vão chegando, né, nesse momento, obviamente, muita informação é desencontrada por conta, né, na própria Rússia os meios de imprensa foram censurados, então imagina. Mas a gente vai trazendo aqui, a gente vai apurando, mas as primeiras informações que chegam para a gente é realmente que um dos prédios da maior usina nuclear ativa da Ucrânia estaria pegando fogo. Bom, olha lá, ó, temos aí as primeiras imagens, Débora, aí, ó, então confirma mesmo. Tá na tela aí, então, ó, olha lá, essa imagem, né? Acontece. Segundo o prefeito, né, inclusive da região, ele tinha relatado mais cedo que a luta com os russos continuava, pelo menos nas proximidades à central nuclear de Zaporizhia, e os militares ucranianos tentavam defender a região, e aí o prefeito de energia Dmitry Orlov, ele falou o seguinte: batalhas ferozes estão acontecendo há mais de 1 hora nas proximidades da central nuclear. Nossas forças armadas estão se defendendo, mas aí sabia-se inclusive já de vítimas, mas não tinha esse número exato, e as condições dessas circunstâncias ainda não dá para poder ter nomes, inclusive. E segundo ele, ele divulgou um vídeo dizendo que equipamentos russos estavam disparando contra as unidades de energia nuclear e que havia uma ameaça real de um perigo nuclear na maior usina da Europa, a maior usina nuclear da Europa, porque exigia-se inclusive um cessar-fogo por causa dessas unidades aí de energia, mas não foi obedecido, e como resultado do bombardeio a usina nuclear pegou fogo. Né? Tem clarão ali, é fogo? Tem um vídeo, inclusive, exatamente isso. O exato momento em que pega fogo, né? Tem um momento ali da explosão. Lembrando que o risco, gente, e aí esse é um risco sim iminente, a gente tem até mas aqui deve estar em ucraniano, é o momento em que tem ele fala aqui, mas não está ainda, não está em inglês. Essa sim é um alerta, e tem que saber quais os danos. Vamos ter que esperar a agência, inclusive a Agência Central Nuclear, relatar quais seriam os danos vindos de um acidente como esse, porque isso sim pode causar um sério dano, não só à região, não só à cidade, não só às pessoas que estão ali na proximidade, mas a todo um continente. A gente já viu o que aconteceu na época de Chernobyl, a gente não dá para ter uma dimensão, já que se trata da usina que é considerada como a central nuclear maior da Europa, né? Exatamente, né? Apesar de ser um fogo em pequena escala, né, igual a gente está vendo ali, as consequências podem ser desastrosas, né? Então a gente vai acompanhar aqui na BMC, torcer para que não haja alguma consequência aí, né, nuclear em relação a isso, né, que
não ocorram aí perigos para quem está ali ao redor, mas realmente a imagem é impressionante, né? Está aí na tela, então, a maior usina nuclear da Europa, né, de Zaporizhia. Não parece ser um fogo alto, aparentemente, né, Rafa? Não é nada. Aparentemente, não é nada que. Por exemplo, o estrago que a gente viu nos prédios das cidades, que a gente tem mostrado para vocês, inclusive, assim, né? Se a gente parar para poder analisar por imagens, porque a gente não está no local e ninguém aqui tem, né, conhecimento técnico para dizer qual o dano que esse tipo de incêndio pode causar, tratando-se de uma usina nuclear. Mas o fogo não tem assim uma chama alta que é aparente ter causado um dano tão gigantesco assim, mas trata-se de um incêndio em uma área de uma usina nuclear, que a gente sabe que não é o melhor local para se ter qualquer tipo de acidente do gênero, né? É de se preocupar, acho que é de se esperar agora que a Agência Nacional, né, de Energia Nuclear se manifeste aí para poder relatar qualquer tipo de risco que isso possa oferecer, se é que oferece risco ou não, né? E que venham mais notícias de lá. A gente vai continuar atualizando vocês sobre isso, claro. Exatamente, Débora. Então, nós teremos aqui de olho, né, que toda essa questão, inclusive, de acidente nuclear, os desastres nucleares, eles preocupam a gente desde o maior acidente nuclear da história, né, o de Chernobyl, né, em 1986, ou seja, mais de 30 anos se passaram, né, desde do maior acidente nuclear da história, e voltamos então a ter essa preocupação, aí, então o fogo aí na maior usina nuclear em atividade na Europa, o campo de Zaporizhia, aí um fogo em pequena escala, né, ou seja, há ainda uma esperança, né, disso não sabemos aqui ao certo o que isso atingiu, né, o que foi, mas... se foram só edifícios da usina, se foi efetivamente o reator ou não, ou seja, não tem detalhes ainda sobre isso. Dá para ver realmente, isso são imagens de uma câmera de segurança, né, da própria região, isso foi passado pela Agência Independente de Notícias de lá. A gente vê que realmente tem uma chama ali no canto direito da tela, né, no canto inferior direito da tela, mas não há informação sobre se esse fogo atingiu o prédio do reator, se é um prédio, enfim, independente de algum escritório, né, se tinham pessoas ali, se não tinham pessoas. O prefeito mesmo já tinha falado sobre ter vítimas aí no embate entre russos e ucranianos, porque tropas ucranianas estavam tentando defender, ali estavam tentando manter a usina ainda sob o poder, né, dos ucranianos, ainda sob o comando dos ucranianos, mas até então o que resultou, né, foi nesse fogo aí, foi nesse incêndio no local em um dos prédios da usina, Rafa. E vale lembrar também o quanto que demorou ali para Chernobyl, né, tentar... uma vida normal nunca se teve em Chernobyl, né, nunca voltou aquilo que era, mas deixar de ser algo tão perigoso, né, igual foi no acidente, né? A gente está falando de aí, né, o caso de Chernobyl, a explosão da usina nuclear, ela espalhou diversos isótopos na época, né, como por exemplo cobalto 60, estrôncio 90, para quem acompanha química, né, isso eu estudei química na época do colégio, mas a meia-vida radioativa do cobalto 60 era de 5,3 anos, né, e do estrôncio 90 de 29 anos. Então são quase 30 anos, né, que demoraria para sair a radioatividade daquele local. Então a gente não está falando nem enfim... A região ainda é deserta, tá, Felipe? A região fica a cidade de Pripyat, que é o nome do mesmo rio, é uma região fronteiriça com a Bielorrússia, e os soviéticos na época construíram um sarcófago de concreto para bloquear a radiação vindo do reator, porque mesmo esses isótopos que você falou que explodiram e tudo mais, você ainda tem elementos radioativos dentro da usina. E a preocupação, evidentemente, é que como não é seguro de você manter pessoas ali dentro, porque as roupas de contenção têm um limite, a preocupação é de segurança. Que curiosos que às vezes vão lá visitar, porque é uma atração turística, as pessoas visitam as regiões ao redor de Pripyat para ver a cidade deserta, obviamente passando pouquíssimo tempo. A preocupação é que quando essas pessoas vá, se esconda, fuja e tente roubar isótopos radioativos. Quanto ao estudo de química, né, você tem que lembrar do Linac que roubou o Césio de França, né? Aí você vai lembrar da tabela periódica. Exatamente. E também vale muito
muito bem lembrar, né, o Emanuel, do outro caso que a gente teve aqui no Brasil, né, falando de acidente nuclear, a gente teve o caso de Goiânia, né, do Césio 137. Césio 137 lá, que a meia-vida do Césio 137, estava até puxando aqui nas tabelas de química, é de 30 anos. Você sabe a imbecilidade que aconteceu nesse negócio? Jogaram material radioativo no lixo. Sim. Aí algumas pessoas abriram as cápsulas. Aí tinha um material brilhoso. Teve uma mulher que usou como cosmético. Achou bonito, achou brilhante. Mas assim, não dá para culpar, ela não tem instrução. O acidente é idiota porque quem consegue imaginar que alguém que está gerenciando lixo nuclear vai jogar num tambor de lixo, no lixão? Faltou preparo, faltou tudo, né, em 1987. Foi um acidente trágico para a história do Brasil. E aí, por exemplo, esses casos são tão graves, né, do incidente nuclear, né, a gente não tem essa noção. Geralmente a pessoa fala, mas é invisível. É isótopo, né? Como é que isso daí vai me atacar? Cara, para ter ideia, as pessoas que sofreram, né, com o caso do Césio 137, que morreram, né, no caso do Césio 137, foram sepultadas em caixões blindados, já que ainda cerca de metade da radioatividade de 1987 do Césio. Né? Então, de tanto tempo que isso demora para sair, de tão horroroso que é esse tipo de coisa. Então, a gente realmente torce para que esse acidente nuclear aí no maior campo, quer dizer, acidente nuclear, não, essa explosão, né, esse fogo que está ali no maior campo nuclear da Ucrânia, seja algo que não traga prejuízo, não traga consequências como um vazamento nuclear ou coisa do tipo ali para todos, porque a gente está falando de consequências desastrosas que seriam ali para as pessoas, não só quem trabalha ali, como em volta, e também inestimável. Vale lembrar que, inclusive, foi feito até um novo sarcófago, né, mais recente, para poder tentar proteger essa estrutura de lá de Chernobyl. Foi considerado, inclusive, na época, não sei se ainda continua sendo, mas na época tinha sido considerado como a maior estrutura industrial do mundo, para poder tentar proteger já toda a estrutura que já existia. Eles fizeram uma nova estrutura por fora, ainda maior, que era justamente para poder tentar proteger essas 200 toneladas de material que é altamente radioativa, né, e estava lá, né, passou 9 anos essa nova estrutura sendo construída para poder tentar, né, proteger tudo aquilo que veio desde o acidente de 1986. E a gente sabe que pelo menos uma das coisas que especialistas falam é que não só existe esse lixo que está dentro do sarcófago, mas toda a região em volta, mesmo a que foi permitida ter visita, né, como o Emanuel acabou de lembrar, existe ainda radioatividade nessa região, tanto que não é permitido, por exemplo, cavar a terra, né, porque eles acreditam que os resquícios, né, radioativos, eles demoram 1 ano para poder ir entrando a cerca de 1 centímetro, né, na terra. Estariam a 30 centímetros de profundidade se a gente considerar o tempo que já passou, né? Porém, com toda essa atividade militar, com tanques de guerra, com toda essa movimentação na região, inclusive já tem se relatado um aumento da radioatividade na região, né? E eles acreditam, especialistas acreditam que seja justamente por isso, porque sabe-se que essa poeira radioativa pode estar voltando à superfície. Então, por isso que é muito preocupante qualquer tipo de movimentação, de tiroteio, de troca de... Imagina, né, de ter um incêndio dentro de uma usina nuclear, ainda mais uma que é considerada como a maior. Enfim, bom, mas vamos... Só para você entender um detalhe, uma coisa interessante, é a questão de segurança, tá? Você falou dar um tiroteio, alguma coisa. Tá bom. Você já viu como são os parques de tancagem no Brasil? Porque a gente fica olhando isso na Ucrânia, que é distante, tudo, a gente fica, nossa, medo, é verdade, mas é um pouco distante, então... Essa radioatividade não chegaria aqui, a não ser que fossem várias bombas atômicas, etc. Mas e os parques de tancagem no Brasil, por exemplo? Você vai em Fortaleza, tem uma avenida chamada Zezé Diogo, que leva para uma praia, lá em Fortaleza. O parque de tancagem, ele não tem um guarda militar, não tem uma mureta de proteção alta, são aqueles tanques gigantes da Petrobras de metal. O que impede um maluco qualquer de fazer um atentado terrorista? Então o Brasil conta com a sorte, quando deveria contar com o planejamento. Então, a gente vê isso numa realidade distante, mas está do nosso lado. Parques de tancagem, descarte de lixo nuclear, por exemplo, as empresas que fazem radiografia, você vê medicina nuclear. Né? Então, assim, precisa tomar mais cuidado. Os governos no Brasil
deveriam aproveitar essas situações para aprenderem com os erros dos outros, porque você só aprende com a experiência alheia ou com dor. Infelizmente, o Brasil sempre escolhe aprender com dor. A gente tem agora um mapa, inclusive, aí, ó, bem na nossa tela, para poder a gente ter uma noção da localização da usina nuclear, né, de Zaporizhzhia, onde ela fica, onde ela está concentrada ali, né, fica tá bem no meio ali, na verdade, né, mas está bem mais próximo aqui para a região do Mar de Azov do que para Kiev, realmente. Kiev está mais ali para cima, né, a Rússia ali para o outro lado, Bielorrússia, ou seja, está mais para o lado de cá, para o Mar de Azov. Uma região, inclusive, que realmente os russos já tinham conseguido tomar ali, porque está mais próxima à região, inclusive, onde tem onde estavam os rebeldes, onde estava ali toda a região de Donetsk também e Luhansk, que fica aí, bem para próximo dessa região da usina, se eu não estou bem enganada, mas está aí, só para vocês terem uma localização da usina nuclear, né, que nesse perto de um momento... rio ali, né? Isso, né, é o Mar de Azov ali, na verdade, essa parte menorzinha aí, porque não tá, tem o Mar Negro aqui embaixo, e ali em cima, aquela parte menor ali de cima chama Mar de Azov. Entendi. Mas aí tá aí, nesse pontinho vermelho, onde fica essa usina nuclear, considerada como a maior da Europa, e que, portanto, agora tem um prédio que está pegando fogo, e a gente não sabe ainda identificar se esse prédio que está pegando fogo, se ele é se é o prédio do reator, se ele é realmente se por um acaso... rio ali, ó, tá vendo? Tem um rio então realmente tem... lembrando que a gente que é necessário ter água, né, para poder arrefecer os reatores, né, em funcionamento de uma usina nuclear, né, você precisa ter água ali o tempo inteiro, então tem aí realmente, olha, um rio, uma água ali bastante, e fica aí a região da usina nuclear, que nesse momento tem um prédio que está pegando fogo depois de um bombardeio, depois de uma troca, na verdade, de tiros, na verdade, de um embate ali entre ucranianos e russos. Foi um bombardeio, né? Se foi bombardeio, foi uma troca de tiros, pelo menos a informação que o próprio prefeito, né, da cidade havia passado mais cedo, né, que já se ouvia tiros na região e que aí ucranianos também tentaram proteger a região de toda forma, mas não estava conseguindo proteger, eles estavam tentando ainda, estavam nessa luta. Então, a informação é só que há um incêndio na usina nuclear devido a, alguns falam em bombardeio.